Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem com você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia Gaia? Eu estou ótima. ótima. Estar aqui toda quarta-feira, né, Kátia Gaia? Isso mesmo, às 14 horas ao vivo e com um convidado diferente. E o tema de hoje eu sei que você estava esperando, porque vale muito a pena. Olha só, a Operação Prato, ela tem 40 anos. E o nosso convidado de hoje, ele vai falar sobre os aspectos do caso, as novidades e a liberação de fotos inéditas para o público em ocasião do aniversário de 40 anos. E pela primeira vez na TV, as fotos que foram fotografadas no filme, né, de Super 8, feitos naquela investigação militar, no caso. Então, aguardem, porque vocês têm muita coisa aqui. Mas a Cris vai apresentar esse convidado. Estamos aqui com um dos maiores ufólogos do Brasil, que eu tenho a honra de apresentar. Edson Boaventura, pesquisador que esteve lá em loco na Operação Prato. Tudo bem, Edson? Tudo bem. Honra enorme estar contigo. Você sabe que é sempre um prazer enorme estarmos juntos aqui nesse programa contigo, né? O prazer é meu, né? E nós esperamos aí trazer bastante novidade, né? E agregar muitas informações para o público aí da Operação Prato, que é um dos casos mais importantes da ufologia brasileira. Perfeito. E para a gente é uma honra quando você vem, porque você é sério, você pesquisa, então você vai onde tem que ir para trazer a notícia verdadeira. O Edson mostra a cobra, o pau e o jornal que ele mata. Isso que é legal, né, Edson? Isso aí. Edson, vamos falar da Operação Prato, que é um caso, inclusive, que você esteve no local, né? E você pode falar com muito conhecimento de causa. O que foi a Operação Prato e o fenômeno chupa-chupa? Quando ele começou? Então, o fenômeno chupa-chupa, ele é mais abrangente, né? Era um fenômeno luminoso que apareceu no norte do país. Ele iniciou-se em 1976, muitas pessoas não sabem, mas começou em Belém em 1976 com alguns avistamentos, mas o ápice dele foi no Maranhão a partir de abril de 1977. E depois ele foi prosseguindo, né, vários anos ali no Maranhão, depois Pará, seguiu para a região amazônica, Amazonas, e depois ele atravessou a fronteira, indo até para a Venezuela. Olha que interessante. Né? E esse fenômeno, o que eram? Luzes que eram jogadas em cima das pessoas e através desses focos de luz, eles extraíam pequenas porções de sangue, de material, né, daquelas pessoas que eram atacadas. Isso gerou um pânico tremendo na região, que as populações ribeirinhas viviam ali desesperadas, né, e comunicando o fato às entidades ali policiais, à prefeitura, que resolveram chamar o primeiro Comar, que é o primeiro Comando Aéreo do Pará, e aí a Força Aérea Brasileira destacou uma equipe de militares comandada pelo Irangê Holanda. Na época, o capitão Irangê Holanda, depois quando ele reformou, já era coronel, mas o capitão, ele então foi com uma equipe para lá, o sargento Flávio Costa, inclusive, que chegaram a fazer registros fotográficos e videográficos em Super 8. 8mm, 16mm, colorido e preto e branco, desses fenômenos. A intenção, né, do Irangê era saber o que estava acontecendo, o que eram aquelas luzes, por que estavam atacando. Então, chupa-chupa foi isso, e a Operação Prato foi essa operação militar que ocorreu oficialmente durante 3 meses, de setembro de 1977 até dezembro de 77. É lógico que existe uma outra Operação Prato, depois que o capitão Holanda saiu, que foi comandada por outros militares, inclusive com a participação de norte-americanos. Nossa, interessante. Me explica uma coisa, dizem que o chefe da operação, o capitão, o Irangê Holanda, ele estava ali para desmentir o fenômeno. É verdade isso? É verdade. Ele estava ali para desmentir, para evitar aquela evasão populacional que estava ocorrendo em função do pânico. Mas o que aconteceu? No transcorrer desses 3 meses de investigação, que o brigadeiro Protásio tinha encomendado, ocorreu
contatos muito próximos. Tanto é que o Irangê Holanda chegou a ter um chip colocado no braço dele, o Flávio tinha um na perna, né? E eles chegaram a ter contatos com naves gigantescas e com seres. E aí, quando o Irangê Holanda teve contato com esses seres, ele foi afastado. Praticamente o superior hierárquico dele chamou ele e falou: olha, está encerrado aí e tal. Só que no momento em que estava ocorrendo o ápice dos contatos com os tripulantes daqueles objetos voadores não identificados, ele foi afastado. Então, mas no início, o Irangê Holanda, ele estava lá para desmentir, para evitar aquela evasão populacional. Perfeito. Você disse aqui, Edson, que o capitão da aeronáutica teve contato com ETs. Isso. O que aconteceu depois desse fato? Então, depois desse fato, ele foi afastado da operação. E aí entraram outros militares, inclusive os militares norte-americanos assumiram isso. Hoje nós temos documentos que comprovam o envolvimento militar. Algum tempo atrás, né, quando o pesquisador Rafael Sempere Durá era vivo, ele chegou a me dar a indicação de um militar, o Martins, e eu estive no Maranhão em 2002, onde esse militar me passou alguns documentos da Operação Prato, mas que eram datados de 1982, ou seja, alguns anos depois que a operação tinha começado, ou seja, ela prosseguiu. E nesse documento cita esses militares norte-americanos. E já existem casos ali reportados que não foram divulgados pela aeronáutica, né, na atualidade, porque uma parte do material da Operação Prato já está no Arquivo Nacional, no Coreg lá em Brasília, disponível para qualquer cidadão fazer o download. Só que é um material de baixa qualidade e muita coisa ainda não está ali. Os militares ainda estão escondendo isso, ocultando de alguma forma. Os vídeos, né, Super 8 e 16mm também não foram liberados, as fotografias também não foram liberadas, mas nós vamos trazer para vocês aí de primeira mão as fotografias. Inclusive a gente fez um trabalho belíssimo aí, são aproximadamente 100 fotografias e já tem gente lá do Pará e do Maranhão cedendo mais material. Em breve a gente vai ter um outro lote de fotografias para liberar para o público. E a gente já está sabendo também de um vídeo, de fragmentos de um vídeo Super 8, que talvez a gente consiga colocar a mão nesse material e aí vamos trazer aqui no seu programa também. Que maravilha, isso é trabalho Qualquer de momento. ufólogo sério, né, Kátia? Exatamente, é o que eu digo. Vocês querem seriedade? Procure quem faz seriedade, quem busca. E ele trouxe aqui as fotos. Aí você vai chamar na medida que a gente vai comunicando aqui, tá bom? Mas fale mais sobre as pessoas que foram atacadas pelas luzes. Como que era isso? Então, acho que a gente tem até fotos aí, né? Então, se quiser vamos lá. colocar. Algumas pessoas, elas eram atacadas, né, por essas luzes. Às vezes estava deitado na rede, às vezes estava andando. Tem casos até de pessoas que foram atacadas durante o dia. Aí uma testemunha, Aurora Fernandes, ela foi atacada por esse chupa-chupa, por esse foco. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que quando elas eram atacadas, geralmente no local ficava como se fossem agulhadas profundas e depois a pele descamava nesse local, né? E por aí eram extraídas substâncias, né, que a gente acredita sangue, talvez, para algum tipo de pesquisa que esses objetos, os tripulantes, né, desses objetos, estavam fazendo na região. E uma coisa que poucas pessoas sabem, eu tive conversando recentemente com o Daniel Rebisso, que fez o livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia, que conta esse caso aí da Operação Prato, lá nos primórdios. O livro é de 1991. E o Daniel Rebisso, comentando sobre o fato, uma coisa que se fala lá é que era jogado o foco dos objetos e dentro desse foco luminoso saiu uma bolinha pequena, como se fosse uma esfera, e essa esfera é que tocava o seio das mulheres, né, a parte superior do seio, e ocorria essas incisões. E no caso dos homens é uma coisa também bem curiosa, que geralmente as queimaduras não eram no seio, e sim no pescoço.
ou no braço, né? Que a gente tem alguns casos do Maranhão em que as pessoas sofreram queimaduras nos braços, embaixo aqui das axilas também. Então é uma coisa, uma evidência física que foi pesquisada na época pelo pessoal ali da vigilância sanitária, né? Hospitais não tinha naquela época, eram mais alguns postos, né? Então o pessoal atendeu várias pessoas que, quando chegava com essas marcas, geralmente vinham com sintomas de náuseas, vômito, dores de cabeça, elas ficavam meia molinha durante um tempo. Então foi um fenômeno assim que causou muito pânico por conta desse aspecto, né, de ataques. As pessoas tinham muito medo, né, Edson? Tinha muito medo. E não sabia exatamente de onde estava vindo, né? Totalmente Exatamente, era uma coisa totalmente insólita, algo misterioso mesmo, que até os dias de hoje permanece um mistério, né? Nós já sabemos, né, que se trata de um fenômeno extraterrestre, né? Um fenômeno de fora mesmo, não foi nada aqui da Terra. E o interessante é que o fenômeno persiste até os dias atuais. Região de Colares, Benevides, volta e meia, Mosqueiro, né? Ilha do Mosqueiro, aparece o fenômeno, esses fenômenos luminosos. Fala-se muito mesmo. Edson, né? Depois de 40 anos do caso, fotografias e filmes Super 8, né, foram divulgados pela Força Aérea ao público, né? Você chegou a ver alguma filmagem? Então, olha, a Força Aérea, ela liberou um relatório que é Xerox, né? Uma cópia. O que ela faz? O Condabra tem esse material original, com as fotografias, né, inclusive fotos dos fotogramas, só que ela tirou uma cópia, passou para o SENDOC, que é um departamento deles, e o SENDOC fez cópia da cópia e passou para o Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional recebeu esse material e não deveria nem ter recebido, porque ele tem que guardar lá o material original. Claro. Né? Então, não dá para ler, é uma porcaria esse material que a Força Aérea liberou, mas dá para a gente ter uma ideia. Tem algumas bem ruinzinho, né? Fotos ruins aqui, né, que é Xerox. Então, a título de pesquisa, de estudo, não serve de nada. Né? O interessante é você ter a foto ou ter os vídeos para poder analisar. Então, para a ciência, o que vale é original, não uma coisa dessa, né? Verdade. É até um descaso. É um pouco proposital, um descaso. É proposital mesmo. Para causar uma desinformação, né? Ao longo desse tempo, nós lá do GUG, do Grupo Folha de Guarujá e da Burn, a gente foi juntando um material. Então, desde a década de 80 eu recebo fotos, cheguei a ver filmes também, Super 8, da Operação Prato. Nos anos de 1999, 2004, 2005, eu estive em Brasília, onde recebi um farto material, fotografias também. E agora, nesse ano de 2017, cumprindo 40 anos do caso, a gente resolveu compilar tudo isso e vincular as fotografias que nós temos. Tem algumas aqui, eu queria que vocês mostrassem, tem algumas coloridas também. Vai dando uma olhada aí. Olha que maravilha, hein? E são mais de 100 fotos, eu trouxe só algumas aqui. A gente fez um trabalho. Nosso tem algumas fotos. Tem sim, se quiser colocar no ar algumas fotos. Também. Olha que legal. A gente continua mostrando. E esse material, ele deu um trabalho para a gente pegar a fotografia e vincular essa fotografia com o material que a aeronáutica tinha disponibilizado. Ou seja, nos relatórios oficiais você tem dados da câmera que foi utilizada, qual a velocidade, qual o tipo de filme, qual a localidade que foi batida, as testemunhas que estavam lá, as testemunhas militares, as testemunhas civis. Então a gente teve o primor de fazer também esse material para disponibilizar ao público, colocando esses dados quando a gente tinha esses dados. Então, no final, a gente tem a clara percepção de que a aeronáutica está escondendo, porque a quantidade de material que nós tínhamos é maior do que eles foram liberados, que eles foram fornecendo. Então tem outros relatórios de 1979, de 80, de 81, 82 que ainda não foram liberados e eu acredito que talvez nem sejam liberados, né? Mas é algo proposital para que nós não venhamos a conhecer na totalidade o que
que aconteceu De fato, naqueles anos, nessa Operação Prato, que inclusive mudou de nome, tá? Hoje já estão se falando que é a Operação Carajás. Ela já mudou de nome. Eu tenho uma pergunta para fazer, se você fazer a tua, porque Sim, o Edson claro. esteve lá, você esteve lá. Isso, estive lá. Você teve alguma experiência diferente lá, Edson? Conta pra gente. Então, quando eu estive lá em 2012, no Maranhão, fazendo um trabalho até pelo Banco do Brasil e tal, quando eu estava indo para Loreto, eu cheguei a ver um objeto desse na estrada. A gente estava indo daqueles pau de arara, né? E aí eu vi um objeto parecendo um diamante azul do lado esquerdo. E aí eu chamei a atenção das pessoas ali, todo mundo ficou olhando aquele negócio. E aí ele foi sumindo atrás de uns coqueirinhos, assim, que tem lá na região, uma vegetação de alagadiço. E aí o negócio depois foi se afastando. Assim, de fenômeno que eu vi com os próprios olhos, foi esse. Em Santana também, em Macapá, eu cheguei a ver pousos que são bem parecidos com os pousos da Operação Prato. E entrevistei várias pessoas lá, inclusive ganhei um desenho onde um senhor tinha visto, a nave tinha visto ser, e ele fez o desenho em 1977, era até um papel amarelecido, ele acabou me dando esse desenho que ele tinha feito. Como né, eram na os época. seres? Explica pra gente, né? Como Então, era? geralmente eram seres baixinhos, né, com capacete, são descritos com capacete, é tipo aquele tipo alfa. Sim. Em alguns casos eles eram albinos, eram brancos assim, com cabelo aloirado também. Então assim, só que a quantidade de seres que foram avistados ou relatados, reportados, é bem pequena em relação aos avistamentos das luzes que ocorriam lá na região. É bem maior mesmo. Só no relatório da aeronáutica, ele é um relatório, esse que foi liberado, ele tem 160 páginas. Nossa, enorme, né? Então é bem grande mesmo, tem algumas fotos e tem alguns casos relatados, não só dos avistamentos dos militares, mas também da população ribeirinha ali que foi entrevistada pelos militares. Bem, então nós temos fotos, você tem registros, É. Essas fotos estão sendo liberadas por vocês, coloridas, que são inéditas. Isso, são inéditas, essas fotografias coloridas. Sim. E tem também alguns fotogramas aí Isso. dos vídeos Super 8, né, que nunca tinham sido liberados. Então a gente está liberando agora, a gente teve ajuda, tanto de civis como de militares. Algumas fotos fazem parte dos arquivos pessoais de militares, por exemplo, o Gabriel Brasil, que é um coronel, ele nos cedeu uma parte desse material, e outros militares, o Martins, alguns a gente não pode falar o nome, por questão de pedir um anonimato, né? Claro. Mas alguns civis, por exemplo, Daniel Rebisso, né? O próprio Osmar de Freitas, do Geone, que tinha esse material, o pessoal do CIPEX, né? O Carlos Alberto Machado, enfim, tem alguns pesquisadores que ao longo desses anos foram colaborando, cedendo esse material. E a gente está para receber mais fotografias que a gente vai liberar de forma gratuita, através do Portal Burn lá, né? www.portalburn.com.br, do Josef Prado. E esse foi um trabalho que nós fizemos aí em conjunto. A gente já está preparando outros trabalhos também aí. E traga pro Enigmas, por favor, vamos né? levar para o Por público. favor, vamos levar, porque sim. esse caso foi muito importante e teve o envolvimento da Força Aérea, né? Sim. Então isso mostra que eles tinham interesse no assunto e que eles reconhecem o fenômeno OVNI como algo real. Tanto é que dispensaram material humano, militar, equipamentos, e em alguns momentos eles foram nas vigílias até armados. E para quem não sabe também, o SNI, hoje a ABIN, né, Agência Brasileira de Informação, naquela época a SNI, eles chegaram a investigar e participar de vigílias em conjuntas. O Jorge Bessa, que é meu amigo, escreveu um livro agora sobre também a Operação Prato e outras coisas. Ele conta de experiências quando ele estava dentro do SNI, ele é um agente do SNI, e ele conta que participou lá junto com o Irangê, com o Sargento Flávio e mais alguns colegas do SNI, vendo toda essa fenomenologia lá no norte do nosso país. E que bom que está vindo à tona, cada vez Ótimo, mais. a verdade que vem a verdade, né? Que vem a grande revelação. Edson, qual a importância da Operação Prato para a ufologia brasileira?
Então, a importância dela é de suma importância. Eu acho que ela só acaba perdendo um pouquinho para a noite oficial dos OVNIs, que aconteceu no dia 19 de maio de 86, porque nós tivemos radarização, foi aqui em São caças Paulo, né? Mirage, em São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro, né? E que nós tivemos caças Mirage F5 perseguindo esses OVNIs e tivemos a radarização, o monitoramento desses objetos que tinham velocidades incríveis, né? Mas a Operação Prato, ela tem a sua importância porque foi uma das primeiras, assim, investidas militares do 1º Comando Aéreo lá no Pará, onde a gente teve aí ataque de pessoas, né? Então isso daí era uma coisa que estava, de repente, atentando contra a segurança nacional. Claro. Então acho que por isso que até envolveu o SNI, na época, eles queriam saber, o pessoal da inteligência, queria saber o que estava acontecendo. Claro. Se era algum armamento russo, se era alguma invasão, se era alguma coisa que estava acontecendo de alguma outra potência vindo e querendo invadir através da Amazônia, né, da região amazônica ali, sim, o nosso país. Mas no fim das contas, eles viram com os próprios olhos, testemunharam, fotografaram, filmaram um fenômeno extraterrestre. Que maravilha. O fenômeno, ele prosseguiu, né, na década de 80. Então, existem documentos que o envolvimento americano aconteceu, por isso que eles se envolveram, até com receio que fosse de outro país, alguma coisa nesse sentido, de ataques nesse aspecto? Eu creio o seguinte, existem documentação farta na ufologia que comprovam que o governo brasileiro tem um acordo com o governo americano, onde ele fornece tudo que diz respeito a casos ufológicos mais importantes, por exemplo, se a gente pegar Varginha, né, e outros também do passado, em 1957, em 1900, por exemplo, o caso lá da explosão de Ubatuba teve já uma interação, em 1968, por aí, eles já trocavam algumas figurinhas. O caso mesmo de maio de 86, e o que aconteceu? No caso de 77, né, 78, 79 e década de 80, o governo brasileiro chamou aí os militares norte-americanos para investigarem isso. Tanto é que depois a gente teve alguns investigadores civis de outros países aqui pesquisando o fenômeno chupa-chupa. Por exemplo, o Jacques Vallée teve aqui, sim, o Bob Pratt, que escreveu inclusive um livro. Então, esses pesquisadores, a gente acha até que eles tinham aí o patrocínio do governo norte-americano, claro, para sondar e receber alguma coisa. Tanto é que o Jacques Vallée, se você for ver, hoje ele é o quê? Consultor da NASA, né? Ele está lá na NASA. Ele também faz parte do Bigelow lá, do Aerospace, né? Bigelow Aerospace, que está envolvido com essas coisas. Então, eles podem ter até vindo aqui por uma curiosidade particular, mas eu acho difícil. Deve ter alguma coisa a mais por trás de tudo isso, né? Cris, você me dá licença porque, olha, eles estão pedindo para que a gente diga que daqui a pouco, a partir das 15 horas na TV Grande ABC, mais informações sobre a crise política em Brasília. E aqui nos estúdios, a Amanda e o Luciano Luiz, direto de Brasília, estão Leandro Amaral, o Marcos Savoy, com as últimas atualizações direto da capital federal. Então fique com a gente aqui da TV Grande ABC, esse seu canal regional, porque virão notícias, porque eles estão lá já. Então, Edson, a gente praticamente está nos nossos momentos finais e onde obteremos mais informações, né, sobre o caso. Tem artigos no portal Burn? Tem alguns artigos lá sobre a Operação Prato, inclusive sobre o início dela, né, que ocorreu no Maranhão. Né? E tem também todo o desdobramento. O interessante de falar é que ela foi seguindo, né? E eu já comentei isso, e depois ela ultrapassou a fronteira e na Venezuela a gente tem alguns outros casos ocorrendo. O fenômeno da Operação Prato, ele não parou. Atualmente a gente tem alguns casos ainda de ataques nas regiões ribeirinhas do Amazonas. Eu tenho, por exemplo, alguns
BOs da Polícia Militar de Boa Vista do Ramos, que mostram lá exames de corpo de delito também, de pessoas que foram atacadas. Então o fenômeno persiste. Quando eu tive em 2002 no Maranhão, eu também entrevistei algumas pessoas que tinham sido atacadas, inclusive ainda estavam com as marcas, eu cheguei a fotografar, tudo isso tem lá no portal Burn, e também as fotografias, né, que são o presente, né, para esses 40 anos da Operação Prato, também estão lá disponíveis para download de forma gratuita. Esse material maravilhoso. E convide o público para conhecer, porque eu sei que você tem uma palestra esse final de semana. Isso, então, a gente vai estar também, em Paranapiacaba, né, Isso. num evento lá, então compareçam lá. Eu vou estar falando um pouquinho mais a respeito da Operação Prato, são 40 telas, né, de PowerPoint, que a gente vai estar apresentando, muita novidade, muita coisa, que o programa aqui é curto, né? Então não dá pra gente mostrar tudo, mas vocês vão lá que vocês vão saber um pouco mais a respeito da Operação Prato. É na biblioteca que nós estaremos, nós estaremos né? também A ufologia, né? Na biblioteca, falando aí dos livros de Zacarias Itzen, né? Fazendo uma analogia do retorno dos deuses, dos Anunnakis. Então estejam conosco, vai ser muito legal se você puder estar lá. Kátia estará comigo, Edson estará no domingo, né? Isso, 28. No domingo o Joseph Prado também, da Bunny, vai estar lá palestrando também. Ele sempre está junto comigo agora. A gente está fazendo também um trabalho em conjunto da investigação da explosão de um objeto Ubatuba. Então, numa outra oportunidade, a gente pode vir aqui falar no programa. Vocês não são convidados, vocês pedem, vocês já são remidos aqui da casa, por Porque favor. É um caso muito legal esse que aconteceu no litoral, e a gente tem os fragmentos e analisamos na USP. Já temos 2 análises e estamos indo para a 3ª análise. Edson Boaventura volta, viu, pessoal? Então, sábado nós estaremos às 13 horas em Paranapiacaba, Edson Boaventura também. Você pode ver direitinho lá na programação de Paranapiacaba, Convenção de Magos e Bruxos, mas a ufologia está inserida neste evento. Aí você tem toda a programação, tá bom? Bom, pessoal, no Enigmas é assim, espiritualidade é cultura. Cultura espiritualiza. Gratidão, Gratidão, Edson, honra enorme estar contigo. Que você venha sempre, traga-nos sempre novidades, porque a gente tem que saber da verdade. É verdade. Mas a gente tem que saber da verdade com gente séria, porque senão acabam não te contando a verdade, né, Edson? Exatamente. E vamos para a ciência, vamos para as comprovações e não suposições. Exatamente, temos que comprovar, já que o fenômeno ele é tão insólito assim, né? E algumas respostas eu acredito que dentro de pouco tempo a gente já vai ter na mão. É isso aí. Que assim seja. Que assim seja. Não acredite, pesquise. Isso mesmo. Saiba que é. Gratidão, Edson. Gratidão. Até o próximo Enigmas. Vem com a gente. Tchau.